Olá, vocês que nos acompanham no canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias. Primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. Na capa de metsu.com, dos destaques, é uma matéria especial explicando essa série de ciclones intensos que tem impactado o sul do Brasil. Acompanhe a previsão específica para sua cidade, é só digitar o nome do seu município, são 10 dias de informação completa. Acompanhe o nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar e laudos, preencha o formulário e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos principais modelos atmosféricos do mundo todo. O vídeo de hoje traz informações muito importantes para esta semana atípica em grande parte do território nacional. 2 eventos meteorológicos vão mudar a rotina dos brasileiros. Primeiro, um ciclone que terá características subtropicais, que eu já vou explicar o que significa isso, e uma massa de ar polar muito extensa, que vai modificar a temperatura em grande parte do território nacional, levando o frio a áreas que não costumam ter temperatura tão baixa nesta época do ano. Começamos então, e o foco desse vídeo é o ciclone que começa a atuar, que já começou a atuar, essa queda na pressão atmosférica já trouxe chuva e instabilidade neste final de semana para a parte do sul do Brasil. E este ciclone ele está se aprofundando, o que significa que a pressão atmosférica está em declínio. Ele terá várias características especiais. Primeiro, a sua trajetória, ele se forma próximo ao continente, como já é de costume, com características de ciclone extratropical, que é gerado pelo contraste de temperatura. Então tem esse aprofundamento, traz instabilidade e se configura como um ciclone no oceano se afastando. O que acontece é que em determinado período, que eu vou mostrar detalhadamente aqui, esse ciclone ele tem trajetória retrógrada. O que significa isso? Esse nome diferente significa que ele vai se movimentar de oeste para leste, ou seja, do mar em direção ao continente, o que nos lembra o movimento de furacão. Mas não é furacão, porque a gente tem que lembrar que o furacão se forma a partir da energia liberada pelo oceano mais quente. E por motivos óbvios, a gente sabe que nessa época do ano a temperatura da superfície do mar não é tão alta, até porque nós tivemos a passagem de várias massas de ar polar que já trouxeram um resfriamento para o Oceano Atlântico Sul. Então esse ciclone ele se forma com características extratropicais, devido ao contraste de temperatura, com o seu centro frio, com a pressão atmosférica até não tão baixa, evolui até uma certa distância, centenas de quilômetros da costa, e depois começa a ter esse movimento de oeste para leste, se aproximando muito do litoral gaúcho e se intensificando, além da sua trajetória ser atípica, muito intenso, próximo e muito próximo à costa. Essas outras duas características são muito importantes porque vão determinar a intensidade dos impactos desse ciclone sobre o continente, sobre a vida dos gaúchos. Vamos começar então mostrando aqui um mapa de pressão atmosférica. Eu vou mostrar a evolução para os próximos dias. Aqui a previsão para a noite deste domingo. O ciclone, o sistema de baixa pressão estará, vejam, aqui está o Rio Grande do Sul, posicionado mais ou menos na altura da Lagoa dos Patos, aqui sul do Rio Grande do Sul. A evolução aqui, ele desce em direção, uma trajetória para sudeste, segundo o modelo alemão aqui, para a madrugada do dia 17, a noite do dia 16, madrugada 17, aqui a previsão para o dia 17, por volta do meio-dia, já se aproximando muito aqui da costa. Então, terça-feira, por volta do meio-dia, alerta. A gente vê esse sistema de baixa pressão atmosférica aqui próximo à região leste, dos departamentos mais a leste do Uruguai, e aqui com essa trajetória de vento já afetando aqui o Chuí, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, evoluindo aqui para a noite do dia 17, à noite de terça-feira, a gente vê esse sistema de baixa pressão muito próximo aqui ao litoral, e aí a gente faz um alerta aqui para toda a região do litoral com efeito desse vento, Costa Doce também sentindo os efeitos, desde São Lourenço do Sul, Camaquã, Tapos, Arambaré, região aqui de Tavares, Mostardas, região de Capão da Canoa, Rio Grande, Praia do Cassino,
A evolução aqui já para o dia 18, na madrugada, na quarta-feira, já posicionado um pouco mais ao norte, com efeito maior na região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte, pegando o litoral sul de Santa Catarina. Por volta do meio-dia da quarta-feira, dia 18, a gente vê que ele faz um pequeno movimento de afastamento, e aí realmente começa a se afastar, e a gente vê esse movimento um pouco mais distante, mas ainda com influência sobre o continente. O que tem de importante na atuação? Aqui a previsão, a projeção do modelo WRF de maior resolução, a projeção para o dia 17, para terça-feira, horário local de Brasília, previsão para as 19 horas da terça-feira. A gente vê vento muito forte aqui pegando principalmente a área do Chuí, região aqui de Jaguarão, Rio Grande, Costa Doce, litoral, rajadas na casa aqui de 90 a 100 km por hora. Então, o alerta importante, o primeiro alerta importante associado ao ciclone é o vento forte que ele vai gerar entre terça e quarta-feira. Rajadas ao redor de 100, 120 km por hora, pegando faixa litorânea. Grande Porto Alegre ao redor de 80 km por hora, final da terça, começo da quarta-feira. Toda a faixa leste deve ter atenção especial. Vai trazer impacto na vida das pessoas. E outra situação importante, vou avançar aqui um pouco. Olha já a trajetória do vento associada a esse sistema de baixa pressão atmosférica. Isso aqui é o vento em 850 a 1.500 metros de altura. A trajetória desse vento, ela é de sul-sudoeste, ela vai impulsionar a chegada do ar gelado em grande parte do território brasileiro. Então, vai pegar esse ar polar da região da Antártida e vai jogar em direção ao território nacional. E por isso que esse ciclone vai ser tão importante não só para o sul do Brasil, com impacto de vento forte maior no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e Paraná, mas com essa trajetória do vento gerada por esse intenso, potente ciclone subtropical, o vento vai levar o ar gelado para grande parte do território nacional. E olha a situação que a gente vai ter então de uma queda na temperatura. Isso aqui é anomalia, o quanto que a temperatura vai ficar abaixo da média do normal para essa época do ano. E a gente vê grandes anomalias aqui, temperatura muito abaixo da média no centro-oeste e sudeste, ou seja, teremos marcas de temperaturas bem mais baixas do que o esperado para essa época do ano, com impacto importante nessa região. Voltando a falar do vento, aqui a projeção também em 1.500 metros de altura, mas nos dá uma ideia de intensidade e das áreas mais afetadas. Aqui a previsão para dia 18 a 0Z, significa aí 17 horas, dia 17 por volta das 21 horas, que é o horário e a gente tem a maior abrangência no continente da atuação desse ciclone. Claro, ciclones são fenômenos bem instáveis, a sua trajetória pode mudar um pouco, então tem que acompanhar a atualização aí nos próximos dias, o detalhamento que a Metsul vai trazer nas suas redes sociais, com alertas de curto prazo. Então ele pode ficar um pouco mais próximo, um pouco mais distante, um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul. Então algumas mudanças no que a gente está apresentando nesse vídeo poderão ocorrer aí nos próximos dias, nas próximas saídas dos modelos atmosféricos. Então esse é um dado que precisa ser atualizado, mas em princípio as áreas mais afetadas, vejam, região parte da Campanha, Zona Sul, Costa Doce, Grande Porto Alegre, todo o nosso litoral que vai sofrer mais, inicialmente com essas rajadas de vento forte entre terça e quarta-feira, litoral sul, depois na quinta e sexta-feira o vento forte também chega ao litoral do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Baixada Santista, toda a faixa litorânea, Paraná também e Santa Catarina. E, num segundo momento, a ressaca marítima, o risco de ressaca marítima de intensidade forte, trazendo danos nas áreas litorâneas. Então, muita atenção, litoral nessa semana. Primeiro, muito vento, 120 km por hora, litoral do Rio Grande do Sul, entre terça e quarta-feira, e depois o risco potencial de uma ressaca marítima forte gerada por esse intenso ciclone com características subtropicais. Recebe esse nome de subtropical porque reúne características, mescla características de um ciclone extratropical e também de um ciclone tropical, ou seja, furacão. Ele mistura as características dos dois. Não é um furacão, mas tem características mescladas de dois fenômenos associados à baixa pressão atmosférica. Então a mensagem desse vídeo é focada mais na atuação deste ciclone e no vento que ele poderá trazer em áreas da metade leste. Nós vamos detalhar também o potencial de frio, há potencial de neve gerado pela umidade, pela instabilidade, pelo frio intenso, jornadas de temperatura muito baixas nós teremos nesta semana, especialmente terça e quarta-feira, destacando as tardes muito frias devido a esse vento persistente. Nós vamos trazer mais informações em seguida em outros vídeos e também em materiais detalhados que você vai acompanhar em metsul.com.
Geralmente, quando tem um ciclone subtropical, a Marinha do Brasil, ela dá nome a este ciclone. Eu tenho aqui a minha cola, o último ciclone que recebeu o nome foi o Ubá, em dezembro de 2021, e este ciclone com características subtropicais, nesta semana, deverá receber o nome de Iaquecã, que significa o som do céu. Então, você continue acompanhando aí nossas redes sociais, metsul.com, e eu volto aqui no canal também com mais detalhamento de todo esse quadro para vocês. Até mais!